Então, vamos ler a palavra. Diz o texto aqui, o texto no capítulo 1, versículo 26. Eu gostaria de ler com você o versículo 26 até o 28. E depois o capítulo 2, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Você pode repetir o verso 26? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, repita, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém, queridos? Depois, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos orar? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha encher o nosso coração com a Tua palavra. Que cada momento que estamos aqui ouvindo essa mensagem, seja o Senhor ecoando a Tua voz em cada coração. Que seja, Pai, a Tua palavra sobre cada um aqui de forma latente, meu Pai. Que no coração venha se transformar em atitude esta palavra, em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero trazer aqui para você uma palavra de Deus, a respeito da nossa expectativa para o ano de 2021. Primeiro, uma palavra geral sobre o que você tem visto no nosso contexto. Nós estamos vivendo um período que não são boas as esperanças. Não há boas esperanças, não. Eu digo a você, não são boas as esperanças. Não esperamos uma bonança, em outras palavras. Nós estamos com uma pandemia que está cada vez mais se indo adiante, numa segunda onda. Eu estou usando termos das informações que nós temos ouvido das autoridades. Nós estamos agora vivendo uma segunda onda. Já se começa a falar até numa terceira onda possível. Nós estamos num período em que se achava que muita coisa já teria sido feita, uma delas a vacinação, não aconteceu, e de acordo com o que você tem visto, dificilmente ocorrerá tão cedo. Eu particularmente acredito que isso não passará de março, não será antes de março, ainda que há autoridades que dizem que vai ser em fevereiro, uns dizem que vai ser em janeiro. Eu estou falando de uma forma geral. Já se começou a vacinar em pelo menos um país especificamente, mas isso tem sofrido muitos comentários a respeito, que há muitos efeitos colaterais possíveis. Os laboratórios que produzem estão lidando com os países para que eles assinem uma responsabilidade pessoal de que o laboratório não será responsável pelos efeitos colaterais. Você já deve ter ouvido sobre isso. Por quê? Porque uma vacina, e a maioria delas levou até 4 anos
para ficar pronta. Uma delas, a vacina que é utilizada até hoje contra a poliomielite. Acredito que é assim que se fala. Essa vacina durou 4 anos para ficar pronta. E a maioria delas não foi feita com menos de 4 anos. E, de repente, num período de 1 ano, 1 ano e meio, uma vacina fica pronta, parece ser um tanto precipitado. Eu não quero aqui dizer que você não deve se vacinar, eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, o meu assunto é a palavra de Deus. Mas eu quero só levantar algumas possibilidades para 2021. Essas estão nos noticiários, que você pode conferir em vários lugares, você pesquisando na internet. E, junto com tudo isso, agora mesmo nós estamos vivendo um certo caos em alguns lugares, porque governantes estão agindo de forma política, lidando com essa pandemia já há muito tempo. E, alguns lugares voltou a fechar, aqui mesmo em Búzios houve um levante do povo para que o prefeito não fechasse tudo, e foi dado 72 horas para os turistas irem embora da cidade. Você imagina? Final de ano, pessoas compraram um pacote, terem 72 horas para ir embora. E aí o povo lá se reuniu, entrou na justiça, o juiz deu a favor do povo que não deveria haver fechamento. Você deve ter acompanhado. Isso tem se repetido por outros lugares do país. Esses dias agora, em Manaus, houve um grande movimento também das pessoas, porque o prefeito, o governador, aliás, quis fechar e gerou muito tumulto lá. Isso deve se repetir ainda. Aqui em São Paulo houve algo também em uma determinada cidade. Ou seja, há muita confusão, muita desinformação, muitas conversas que não têm fundamento também. Mas isso nos transmite uma mensagem de que nós devemos, para 2021, fazer exatamente o que em uma mensagem anterior aqui eu preguei, que você deve se revestir com a armadura de Deus, porque os tempos são de luta, são de dias maus. Veja bem, parece ser uma mensagem desanimadora. Pastor, eu quero ouvir uma palavra de ânimo. Meu irmão, autoajuda não devo ler a Bíblia numa visão de autoajuda. O que é a visão da autoajuda? Uma palavra de ânimo, né? Você tem que ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma mensagem única. E a mensagem da palavra de Deus, ela vai colocar você no trilho do Senhor, no caminho reto do Senhor, para você enfrentar qualquer situação. Por quê? Porque tanto na bonança como na batalha, na escassez, nós temos que estar na presença de Deus. Você sabia que a bonança pode gerar muito problema também? Tanto é que o apóstolo Paulo diz, em um determinado trecho, que ele sabe, não é, lidar quando está na necessidade e quando está na fartura. O texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, ele estabelece um norte. Deus criou o homem com um propósito, e esse propósito é glorificar a Ele. E criando o homem para glorificar a Ele mesmo, Deus criou o homem à sua imagem. Preste bem atenção, eu comecei falando que o ano 2021, ele tende a ser um ano complicado. Um ano complicado. Pelo que nós temos visto, entramos na quarentena, achando, pelo menos eu, acredito que você também, que talvez 60 dias depois estava tudo resolvido. Quem aqui pensava assim? Não é? Pelo menos mais da metade dos irmãos. Certamente você em casa tem algo semelhante para dizer. Bem, daqui a pouco tudo isso se resolver, é só um momento inicial. Meus irmãos, vai completar 1 ano em março, não é isso? Foi março? Logo começo de março, meio de março, não me recordo mais o dia, mas pelo menos o mês de março eu me lembro. Então, nós estamos vivendo essa situação, e eu estou convocando você para ouvir a mensagem que eu vou pregar agora,
eu estou convocando você a cair na real de que nós precisamos estar preparados para a batalha. Por quê? Há um grande problema com aqueles que confundem ter fé com uma expectativa de algo que ele não deveria estar esperando. Há momentos de luta, irmãos, e que nós, se não estivermos preparados, nós vamos sofrer. E é muito importante você compreender. Eu preguei aqui recentemente sobre a parábola das 10 virgens. 5 delas se portou como se o noivo não fosse voltar à noite, porque senão teriam providenciado azeite. Então nós temos essa situação até hoje. Ah, mas é claro que não vai precisar disso. Deus é comigo, Deus vai me abençoar. Meus irmãos, é muito importante você compreender que servos de Deus também foram lançados em fornalhas. Servos de Deus, um servo de Deus chamado Daniel, também foi lançado na cova dos leões. José passou rejeição por a maioria dos seus irmãos, ao que dá a entender o texto, um deles somente não o rejeitou, 2, no final, que o outro mais novo nem estava junto, daqueles que o venderam. Mas a maioria dos irmãos o rejeitou, passou maus bocados até se tornar governador do Egito. Isso ainda não foi a grande alegria, só foi abençoado mesmo quando teve a sua família com ele e foi liberado o perdão em seu coração. Então, se nós não nos prepararmos para os dias difíceis que podem vir, é como se nós estivéssemos negando essas situações. Por exemplo, tem um livro que agora comprei recentemente, que eu pretendo, já comecei a ler, pretendo ir até o final, é bem grosso o livro, que conta a história dos mártires até o primeiro século, final do primeiro século, até a perseguição de Nero. E a maioria destes homens foram mortos de forma horrenda, horrenda. Os discípulos todos, o único que morreu de velhice foi o apóstolo João, mas também foi sentenciado à morte, e a história traz a informação de que de última hora ele foi salvo. E hoje nós vivemos um tempo onde parece que ser crente é estar entrando na arca com ela já pronta. Já viu isso? A arca está pronta. Não é preciso no nosso tempo trabalhar 100 anos como Noé trabalhou. Aliás, você já deve ter ouvido aquela doutrina, Eu ouvi por muito tempo, nunca mais ouvi, graças a Deus. Um dia uma pessoa estava falando sobre jejum, e um rapaz, ele disse assim: nós não precisamos jejuar mais no nosso tempo não. Eu digo: mas por quê? Porque Jesus já jejuou 40 dias lá no deserto. Então não é preciso jejuar mais. O que ele estava dizendo? Ele vai só sentar e ficar de boa, como diz o carioca. Jesus já jejuou, então eu não preciso jejuar. Meus irmãos, isso para um preguiçoso espiritual é uma beleza isso aí. Mas não está com nada esse negócio. Não está com nada. Isso aí não tem nada a ver com seguir a Jesus. Quem segue Jesus já deve entender que toda a sua vida deve ser a sua e a minha. Então, automaticamente, eu vou ter que lidar com dias difíceis. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ao que dá a entender hoje em dia, é que no mundo se terá algumas aflições, mas muito mais bonança. E se não tiver bonança, a pessoa reclama. Ela olha para a pandemia e diz: mas ainda, Deus só não vai fazer nada não? Só não vai encerrar isso não? Alguém aqui viu o vídeo da Argentina, irmãos, que eu citei aqui numa pregação anterior? Alguém viu? O Alan que viu, quem mais? Ninguém mais, eu não acredito, gente, eu não acredito nisso. Eu pedi para você ver, eu vou pedir de novo. Você coloca lá, protestos na Argentina, pró-aborto. Eles aprovaram o aborto lá. E aí na rua, as feministas, algumas sem nada,
em cima, né, mostrando a parte superior do corpo, festejando que o aborto foi aprovado. É uma coisa de louco, né? E eu citei aqui, qual é a fala deles? Eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Aí eu fico pensando, mas meu Deus, uma criança é uma extensão do corpo da mulher, né? Tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. É uma coisa sem sentido, porque você vai encontrar na internet, você vai encontrar, por exemplo, fizeram um vídeo filmando o momento de um aborto. Uma criança é cortada em pedaços no ventre e sugada os pedaços. Quer dizer que eu tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo, então eu posso cortar o corpo de outro, né? Cortar o corpo de uma criança, mas com o meu eu faço o que eu quiser. Então, imagina isso. Eu já citei aqui, isso dá muito problema, mas eu não estou preocupado com isso, porque meu interesse é ensinar a você. Isso dá muito problema que eu vou falar agora. Todas as vezes que Deus queria trazer juízo, Deus trazia, sim, doença, pandemia, sim. Só basta você ler lá o Êxodo. Você vai ler lá as pragas. Tinha o que no meio? Doença. Tinha doença. Tinha morte. A morte dos primogênitos só, pastor. O senhor está dizendo que Deus está trazendo juízo. Meu irmão, só Deus sabe, mas eu estou dizendo que todas as vezes que Deus queria trazer juízo, corrigir, ensinar que Ele é que é Senhor, vinha junto enfermidade, morte e a mão dele agindo. Se essa pandemia tem especificamente esse propósito, só Deus sabe. Mas é no mínimo para me ficar com a pulga de trás da orelha. No mínimo. Deus é que sabe o propósito dele com esta pandemia. Deus é que sabe. É Ele que está no controle. Pastor, mas a pandemia não é do diabo, não. Eu digo, meu irmão, se é do diabo, se foi o diabo que trouxe, foi Deus que permitiu. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Porque na Bíblia tem gente que estava doente, que era por causa de um espírito maligno, expulsou o demônio e a doença sumiu. E tem enfermidades que o próprio Deus é que agiu colocando. Então, isso não é um estudo, não vou dar um estudo sobre isso aqui hoje, mas eu estou apenas dizendo para você que nós temos que cair na real. Qual é a real? É que nós, como igreja do Senhor, nós vamos viver aflições, sim. O fato de ser crente não nos tira da rota das lutas. A diferença é que quem confia em Deus permanecerá. Vai permanecer. Se você confia em Deus, obedece a Deus, vive a palavra de Deus, você vai passar aperto, mas no final você vai estar vivo. E se Ele quiser levar você para a glória, é Ele que sabe. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, qual é a visão que eu tenho que ter lendo o texto que eu acabei de ler? Volte aí para Gênesis. Primeiro, Deus criou o homem para ele exercer domínio. Versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. Eu costumo dizer que Deus criou o homem à sua imagem, e no nível menor, Deus deu ao homem uma tarefa. Assim como Deus domina todas as coisas, Ele exerce autoridade sobre todas as coisas, Deus deu a tarefa semelhante para o homem na terra. Depois, verso 27, Deus criou o homem e a mulher os criou, e o verso 26, Ele os abençoou. O que significa isso? Deus os abençoou, Ele bendisse, Ele deu uma palavra de bênção para eles. Qual foi a palavra? Leia aí comigo, verso 28, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
E aí ele repete a mesma fala, agora falando com Adão e Eva. Dominai sobre os peixes do mar e vem a listas sobre toda a terra. Verso 29. Vamos ler, eu não li no início, mas eu quero ler agora. E disse Deus ainda, verso 29. Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirá de mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho-vos dado por erva verde, como mantimento, assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Foi o dia que Deus fez o homem e a mulher. Então, qual é a aplicação que eu tenho aqui? Irmãos, qual é o foco do que Deus encheu meu coração? Nesse texto, Deus olha para o homem, constrói o homem e olha para ele e declara que ele tem uma missão: frutificar. Ele deveria exercer autoridade sobre a terra. Nesse período agora, o que tem se deixado de lado, pessoas que estão parando suas vidas, e parando no sentido do ânimo, da força, do projeto, de levar adiante as suas vidas. Pessoas que estão parando a locomotiva de suas vidas, que não estão com perspectiva de continuar, não são poucas. E provavelmente já no começo dessa fala você já ficou mais horrorizado. Eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, o pastor está me dizendo que os dias não prometem boas coisas para 2021. Eu estou chamando você para você entender que Deus estabeleceu um propósito na vida daqueles que ouvem a sua voz. Ele chamou para frutificar e para exercer domínio. Ele constituiu você para cuidar de coisas. Isso significa que você tem que estar bem. Você tem que estar com a sua vida resolvida. Muito bem. Fique calmo que você vai entender bem onde nós queremos chegar. Esse texto, ele vai estabelecer que o homem, ele é para exercer autoridade. Nesse período agora, se você diz isso para algumas pessoas, você vai dizer: rapaz, você não tem sensibilidade não? Você está de brincadeira? Olha o que eu estou vivendo, não posso nem sair de casa. Meu irmão, em nome de Jesus, nesse momento aqui, Deus estava olhando para a sua criação, estava dizendo: eu tenho um propósito para vocês. No começo da leitura eu li o verso 24 do capítulo 2. O verso 24 do capítulo 2 diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e serão os dois uma só carne. Por que eu li esse texto? Porque no texto de Gênesis, é claro, o texto de Gênesis, o livro de Gênesis, o seu objetivo é contar sobre a origem de todas as coisas, sim, claro, mas principalmente a origem de Israel. A aliança de Deus com Abraão, tudo que Deus realizou ali, claro, mas a origem do pecado também foi junto com essa informação. O objetivo de Deus em trazer esse registro para nós é que nós precisávamos saber sobre o propósito dele para com o homem. E aqui, meus irmãos, não há uma gama do nosso tempo, uma gama cultural do nosso tempo. Como assim? Meus irmãos, o ser humano tem uma história de ficar ligado a tempo, a datas, muito sério, muito sério. E ele perde o foco da principal missão. O ser humano está mais ligado a calendário do que qualquer outra coisa. E a missão genuína, ele não consegue perceber. Não consegue. Como assim? Ah, meu Deus do céu, hoje é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Ligado a calendário. Ah, meu Deus do céu, esse feriado aí vai cair numa terça-feira. Nem vai ser um feriado bom para mim.
Aí ele se falta 3 dias para aquele feriado, 3 dias estragados. Por quê? Porque essa pessoa já foi roubada no seu ânimo, na sua força. O frutificai, o dominai já está comprometido. Veja bem, até hoje há somente algumas poucas coisas que você tem que estabelecer como foco na sua vida. Sua relação com Deus e sua relação familiar. Joga o resto fora. O resto vai para o final da fila. Vou falar assim tão duramente, não. Joga o resto fora, não. Pastor, pelo amor de Deus, eu vou quebrar o teu galho. Bota no final da fila. Como assim, pastor? Meu irmão, aquela listagem de coisas, de decisões que se tomam na virada do ano, larga isso, meu filho. Cabe com isso. Isso é algo da nossa cultura, do nosso período cultural. Eu gosto tanto do Natal, aí a pessoa no dia de Natal está com um sorriso enorme. Só que o Natal é um dia só do ano, meu Deus do céu. E o resto? Faz que nem Dia das Mães, né? Dia das Mães é todo dia. Meu irmão, o grande problema é que nós temos deixado a missão número 1. Qual é a missão número 1? Ouvir a voz de Deus, aonde Ele nos diz: frutificai e multiplicai-vos, e cuide bem de tudo que eu te dei. Depois, você vai se ligar na sua família. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à mulher. Quando foi proferido isso, só existia Adão e Eva. E Deus estava dizendo para Adão e Eva: vocês vão ser pai e mãe, e vocês vão passar isso para os filhos de vocês. Eles vão priorizar isso. Pastor, eu pensei que era para priorizar a igreja. Eu pensei que era para priorizar mais o meu trabalho. Meu irmão, tudo isso aí só será abençoado se você entendeu as 2 principais missões que Deus te deu. O relacionamento com Ele. Deus criou o homem, chamou e disse: frutificai e multiplicai-os. Preste atenção, Deus estava proferindo a palavra dele sobre os homens. E estava com isso dando sentido para as atitudes. As atitudes de Adão e Eva seriam frutíferas, porque Deus disse. E aí, como é que nós podemos aplicar isso para o nosso tempo? Você tem aí na sua mão, pegue sua Bíblia aí. Você tem aí na sua mão a sua Bíblia. E aí você tem a palavra de Deus ecoando sobre você, sobre o seu coração. E nela você encontra exatamente a mesma coisa que Deus está dizendo até hoje. Deus está dizendo até hoje, por meio da pessoa de Cristo Jesus: frutificai e multiplicai-vos. E exerça autoridade. Irmãos, só exerce autoridade quem foi preparado para isso. Eu quero lembrar você que essa palavra foi dita, só existia Adão. Só existia Adão e Eva. Você que está dizendo aí que está sozinho, que é difícil sozinho, receba essa palavra da mesma ótica de Adão. A palavra de Deus, quando é endereçada a mim, ela fará diferença na minha vida e respectivamente na vida dos outros. Qual é o grande problema no nosso tempo? A pessoa está mais ligada na virada do ano, mas não tem palavra de Deus sobre sua vida. Não tem ouvido a voz de Deus. E aí vira o ano e não tem mudança de nada, porque o que muda não é a data, mas sim a voz do Senhor. Meu irmão, eu não gosto de falar isso especificamente, porque tem um pessoal que ouve as palavras do pastor e às vezes muda, né? E distorce a palavra. Irmãos, eu tenho horror a essas datas marcadas. Tenho horror. Como assim?
esse negócio de ficar determinando que porque é um feriado vai ser bom, porque é o Natal vai ser bom, porque é virada de ano e vai ser numa quinta. Olha aí, quinta, sexta, sábado, domingo, aleluia. Né? É assim mesmo, que dia que vai ser virada de ano? É isso mesmo, né? Quinta, olha aí. Aí a pessoa, olha, esse vai ser o melhor ano. Meu irmão, está repreendido isso em nome de Jesus. Porque o que faz os dias serem bons é o frutificai-vos saindo da boca de Deus. O que determina a nossa vida é ouvir a voz do Senhor. E o deixará o homem, seu pai e sua mãe. Eu volto a dizer, se você está dizendo, Paulo, não estou entendendo nada, o pastor está pregando, é simples, meu filho. Nós precisamos voltar para o início de todas as coisas, aonde Deus deu uma palavra, e essa palavra nos levava ali em Adão, a olhar para um mundo todo criado, e Ele mesmo me colocou para exercer domínio sobre ele. Hoje em dia o cara recebe uma palavra dessa, ele fica se tremendo todinho, mas meu Deus do céu, é muita coisa, né? É muita coisa, é muito difícil. Meu irmão, você pode se comparar com Adão, só existia ele e Eva. E ele ouviu essa palavra. Agora, por que é assim? Porque uma pessoa, duas pessoas diante de Deus é a maioria. Se uma nação tiver um homem só que busca a Deus, esse homem é a maioria, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Ele não está sozinho, Ele está com o Criador de todas as coisas. É essa ótica que eu devo ter no meu coração para virar o ano. E no final, não virá o ano como sendo uma data diferente das outras, mas todos os dias são muito importantes. Ouvindo a voz de Deus e indo fazer o que Deus ordenou fazer. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui, não se escandalize não o que eu estou falando. Pastor, mas eu pensava que tinha que dar atenção para a igreja, tinha que fazer isso e aquilo outro. Meu irmão, se você ouve a voz de Deus, você vai dar atenção para a igreja, para ser bênção na vida do seu irmão. Se você ouve a voz de Deus, se você está na presença de Deus, ouvindo, multiplicai-vos, o frutificai-vos, você vai ser bênção na vida da igreja. Se você olha para a sua família e entendeu que a sua família é um templo de Deus, onde Deus está gerando um ambiente que vai ser reproduzido na próxima família. E essa próxima família vai ser constituída por quem? Pelos seus filhos. Meus irmãos, se uma geração entendeu isso, a geração seguinte será uma geração abençoada. Porque a ênfase aqui, veja bem, a ênfase no texto de Gênesis, tudo isso antes do pecado, não havia o pecado. Como eu creio que também é a nossa realidade em Cristo Jesus. O pecado é o nosso problema, irmãos? Não, Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ah, mas eu queria que o senhor orasse para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Se você precisa disso, se arrependa dos seus pecados, Jesus te recebe. Jesus te recebe como discípulo. Mas após isso acontecer, agora Ele te entrega a palavra dEle para você buscar na palavra dEle. Você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E você vai ser um instrumento de Deus na semelhança de Jesus. E aí qual é a visão que eu devo ter? Duas coisas eu não posso perder o foco. Receber a palavra de Deus, ter comunhão com Deus. E ser instrumento de Deus da minha família para reproduzir o projeto de Deus para essa terra, que é uma família na presença do Pai. Meu irmão, você pode estar aqui hoje ou assistindo pela internet. Você pode estar vindo de uma vida destruída ao extremo. Mas isso é o passado, agora você está em Cristo Jesus. Mas meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Mas a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Meu irmão, você nasceu de novo. E você agora é influenciado pela paternidade do céu.
Seu nome foi registrado no céu. Ele faz parte do livro da vida. E agora você tem parte com o Deus dos céus. Ele é seu Pai. E Ele vai influenciar você por meio de sua palavra. E qual o grande projeto? Você ser influenciador, precursor de uma família que virá. Você vai ser instrumento de Deus na sua casa. Meu irmão, haverá pais que vão pedir perdão aos seus filhos. Há filhos que vão pedir perdão aos seus pais. Há casais que estavam em destruição, que agora estão em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram restaurados, serão restaurados em nome de Jesus. Por quê? Porque o meu foco está em comunhão com Deus e ênfase na família. E onde é que entra a igreja? A igreja é fruto de pessoas que têm como ênfase a comunhão com o Pai, ouvir a palavra de Deus. E não é ouvir aqui em primeiro lugar, não. É ouvir a sós com Ele. Aliás, irmãos, esse tempo agora arrancou as máscaras, as desculpas de todos os crentes possíveis. Por quê? Porque por causa da quarentena, e se não agora, mas num período recente, por causa da quarentena, muitos que diziam que não tinham tempo, tiveram. Tiveram muito tempo, mas nem por isso pegaram na Bíblia. Tiveram muito tempo para orar, que antes dizia que não tinha, mas nem por isso buscaram a Deus em oração. Deus bateu a mão dele em cima da mesa, todo mundo teve que ir para dentro de suas casas, mas muitos lares permaneceram sem a voz de Deus. Eu tenho dito, nós aqui estamos num propósito de reunir a família diante do Senhor, que luta para uma foto ser posta num grupo de WhatsApp. A pessoa, muitos fazem até o culto, mas não tiram a foto. E não colocam para animar os outros a dizer, vamos sim, vamos à frente. E muitos fingem que não estão ouvindo. Eu quero deixar claro que no dia do juízo, você que finge que não é com você, você não poderá dar desculpa e se esconder. E se ficar com raiva de mim, não tem problema. Raiva é uma coisa que dá e passa. Como assim? Eu fui chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus. E se eu não tiver como ênfase maior a família, eu estou fora da proposta. Eu estou fora do projeto. Por isso, meu irmão, que aqui nós temos curso para homens, curso para mulheres, para jovens solteiros, para jovens solteiras. Por quê? Porque a ênfase é a família, irmãos. E tudo começa com eu ouvindo a voz de Deus. Você quer virar o ano e ser uma bênção? Tenha comunhão com o Pai. Ouça a voz de Deus endereçada à sua vida. Se a sua família é um jardim seco, o gramado está queimado do sol, comece a buscar a Deus. Deus vai trazer um novo tempo e será o jardim mais bonito que alguém pode ver. E as pessoas que passam pela sua família, que passam e olham o jardim seco que agora está, vão perguntar o que houve, que agora nunca se viu flores tão bonitas, grama tão verde. E você vai dizer, o Senhor é que fez tudo isso. Eu quero chamar você a atenção. Só há duas coisas que você tem que dar ênfase: a comunhão com o Pai e o projeto de Deus para a terra, a família. E a família nos moldes do Senhor. Eu me lembro que eu preguei aqui sobre famílias nos moldes de Deus. A família nos moldes de Deus foram 14 mensagens. 14 mensagens. Onde nós estudamos a fundo, pelo menos no que Deus tinha me trazido naquele tempo. Esses textos de Gênesis e por toda a Bíblia sobre esse assunto. Meu irmão, você tem que saber tudo isso. Você tem que saber qual a postura do homem, qual a postura da mulher, qual a postura dos filhos, como ensinar os filhos o caminho do Senhor, para que eles venham reproduzir isso na família que eles vão construir. Tudo isso
é a ênfase que nós devemos dar. E a virada de ano? A virada de ano, ouvindo a voz de Deus, cumprindo o chamado de Deus para a família, trará fortaleza para a igreja. Igrejas fortes são igrejas que são constituídas de famílias na presença do Senhor. Igrejas fortes não são constituídas de números, mas de pessoas ungidas por Deus. E como eu já disse aqui hoje, se você ficou chateado comigo por alguma coisa que eu disse, converse com Deus sobre isso. Senhor, eu não entendi por que eu me chateei. Eu sei que o meu pastor tem um propósito de me ajudar, mas eu me chateei, eu fiquei bravo com a palavra que ele disse. Meu irmão, em nome de Jesus, largue o mimimi de lado. Há muito trabalho a ser feito. Se você começar agora, você já vai ter muito trabalho. Se você demorar mais, vai aumentar esse trabalho. Então comece logo. Comece logo, se arrependa. Se arrependa de não dar ênfase no Senhor, na sua comunhão. Você tem uma Bíblia com 66 livros, você não leu ela toda. Você sempre desiste pelo meio do caminho. Se arrependa de tudo isso. E comece hoje, não na virada do ano, é hoje. Hoje é o dia da vossa salvação. Hoje é o dia que o Senhor bate a porta. Hoje é o dia que Ele te chama ao arrependimento. Lembra-te de onde caíste. Quando que você começou a caminhar distante dEle? Quando que você largou o foco da família? Talvez você hoje diz, eu não luto mais por nada porque eu não creio mais. Se arrependa, esse é um projeto de Deus, a família é um projeto do Senhor. Deus quer entrar na sua casa, mas primeiro na sua vida. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos. Se apresente diante de Deus. Você que está em casa, da mesma forma, fique de pé no seu lugar. Se você estiver deitado, fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e apresente agora a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pedindo o restabelecimento da comunhão com o Senhor. Pai, nós cremos que somente por meio da comunhão, do ouvir a voz do Senhor para ser abençoado, é que nós poderemos alcançar bênçãos infindáveis. Meu Pai, nós te pedimos, toma em tuas mãos agora essa pessoa que precisa ser restaurada. Pai, eu te peço agora, seja restaurada o ânimo, a força, seja restabelecida a comunhão mediante o arrependimento dos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. E nós te pedimos, receba as nossas vidas. Receba, Senhor. Eu oro agora, Senhor, pedindo a restauração do projeto Família na presença de Deus. Do projeto do Senhor de reproduzir o seu molde, que é a família, homem e mulher, constituindo um lar, criando seus filhos na presença de Deus. Meu Pai, eu te peço agora, restabelece no coração dessa pessoa, Senhor, o teu projeto. Restabelece, Senhor, em nome de Jesus. Restabelece, Senhor. Restabelece, meu Pai. Levante as suas mãos e receba agora a unção do Senhor para viver tudo isso. Pai, derrame sobre os teus filhos a tua unção. Esse teu filho, a tua filha que está em casa, receba agora o óleo da unção sobre sua vida, para viver essa experiência de comunhão com o Senhor e a restauração, a perpetuação do projeto de Deus para os lares. Seja, Pai, este ano de 2021 abençoador. Porque, Pai, se houver lutas infindáveis, nós te glorificamos, porque seremos, Pai, no final delas, mais abençoados, mais conhecedores da Tua palavra, mais conhecedores de Ti, Pai. Seremos aperfeiçoados. Muito obrigado, Senhor, porque cremos, o Senhor entrará conosco em toda situação, e seremos em toda situação
mais que vencedores. E nós declaramos, Pai, pode vir 2021, 2022, 2030, 2040, pode vir os anos que vierem, porque nós estamos diante de Ti, ouvindo: frutificai e multiplicai-vos. Nós estamos diante de Ti, levando em conta o deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nós estamos diante de Ti, Pai, declarando que nós entendemos o Teu projeto, que é a Tua glória derramada nesta terra por meio das famílias. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Dê um